Queridos, boa noite, Deus abençoe você, Deus abençoe aí a sua casa, a sua família reunida nessa noite de adoração e de celebração ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Estamos aqui a partir de Sião, liberando os céus proféticos sobre a sua vida, a partir de Sião, liberando os céus proféticos sobre o Rio de Janeiro, sobre São Gonçalo, sobre o Brasil e sobre os lugares aonde essa live chegará, em nome de Jesus. E nós a partir daqui pedimos ao Senhor que cerque esse lugar com os teus muros de fogo, que a adoração desse lugar flua ao nível de chegar ao trono da graça de Deus e ali o Senhor ser entronizado. Entronizamos o Senhor aqui, entronizamos o Senhor na tua casa, entronizamos o Senhor agora sobre a tua família, e que os rios de Deus possam fluir sobre você, em nome de Jesus. Abra comigo a palavra no Salmo de número 89. Salmo de número 89, diz assim a santa palavra do Senhor: cantarei as misericórdias do Senhor para sempre, com a minha boca farei conhecida a tua fidelidade a todas as gerações. Pois eu disse, a misericórdia será edificada para sempre, tua fidelidade tu estabelecerás nos muitos céus. Eu fiz um pacto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, tua semente eu estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono a todas as gerações, e os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu pode ser comparado ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é grandemente temido na Assembleia dos Santos e tido em reverência por todos aqueles que estão ao seu redor. Diz a palavra: o Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor? Ou para a tua fidelidade que te cercas? Tu dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu acalmas. Tu quebrantastes a Raabe em pedaços, como alguém que é morto. Tu espalhastes os teus inimigos com o teu braço. Os céus são teus, a terra também é tua, como o mundo e a sua plenitude, tu o fundastes. Obrigado, Senhor. Adoramos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Que a adoração flua, flua adoração, flua adoração, flua adoração. Adore, adore, adore ao Senhor. Tu és digno, tu és santo. Tu és digno, tu és santo, Deus. Você pode dizer isso aí na sua casa. Você pode erguer as suas mãos e dizer: tu és digno, tu és santo. Diga isso. Tu és digno, tu és santo. Nós te adoramos, te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Jesus. Não há outro igual, não há outro igual, não há outro igual. Adore a Jesus. Diga que Ele é lindo, diga que Ele é lindo. Expresse palavras de adoração a Ele. Expresse louvores do fundo da sua alma.
erguemos as mãos pra adorar e clamamos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Diga! És tu, meu Senhor. As mãos para adorar e clamamos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui para prestar a nossa adoração, Jesus. Deus de graça e favor, diga! És Tu, meu Senhor, digno és, meu louvor, só Tu és, todos virão. Sim, és Tu, declare. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor. Você pode dizer isso? Digno és o meu louvor, pois só Tu és, todos dirão. Sim, és Tu, declare, diga. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Oh, Tu és santo, Santo, somente o Teu. Declare. Ao erguermos as mãos e clamamos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamamos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Oh, se levantarmos a nossa voz em oração, se você levantar a sua voz em oração aí na sua casa, o Senhor virá sobre você, sobre a tua família. Então declare a Ele: digno, santo és, poderoso. Aleluia. Oh, Tu és digno, Jesus. Oh, como é bom, Jesus. Como é bom poder, em tempos de tantas aflições, poder estar em Tua casa, Jesus. Como é bom em tempo de aflições poder celebrar e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós sabemos que somente a confiança em Ti é que traz a paz aos nossos corações. Somente a confiança
naquele que o Senhor é sobre nós, que nos traz a paz, que nos traz tranquilidade em tantas coisas ruins que têm acontecido nos últimos dias. Mas nós sabemos que o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai. Ei, aleluia. Diga isso, diga. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Seus braços assim, adora Jesus, assim, diga: aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao sol. Nós cremos em nome de Jesus. Então declare com toda alegria, diga: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. E todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te
liberar todas elas no tempo hábil, no tempo hábil. Aleluia. Diga que Ele é bom, diga que Ele é bom. Diga que o Senhor é bom. Diga, oh Jesus, nós te adoramos, porque nós temos a certeza da vitória. Nós temos a certeza de que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Adora a Ele, adora a Ele. Aleluia. Tu és bom, Jesus. Diga: para sempre nós te adoraremos, Senhor. Diga isso: para sempre nós te adoraremos. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o fim. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. Diga! A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada
Jesus. Então nós vamos te adorar. E não importa as circunstâncias, nós vamos te adorar. Não importa o que digam, não importa o que ditam nas nossas vidas. A minha regra é a regra do céu. Se o céu está dizendo que eu posso levantar a minha voz para adorar, então eu levantarei a minha voz. Se os céus estão dizendo, estenda as suas mãos sobre a humanidade e profetize, então eu vou estender a minha mão e vou profetizar sobre as nações. Se o céu está dizendo, haja milagre, haja provisão, haja sustento, eu, como profeta de tua casa, vou erguer as minhas mãos e vou dizer que haja o sustento dos céus, que haja o milagre que vem dos céus. Quem está dizendo é Jesus. É Ele que está dando a ordem. Marche e marche. Não pare, não pare, não pare. Continue me adorando. Diga. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Você pode cantar aleluia e dizer: para sempre tu és exaltado na minha casa. Diga isso aí, diga: para sempre. Para sempre exaltado é. Para sempre adorado é. Para sempre ressuscitou. Para sempre exaltado é. Diga isso, diga: para sempre tu és adorado pela tua igreja. Para sempre ele vive, ressuscitou. Você pode aplaudir a Jesus aí na sua casa. Diga o quanto Ele é importante na sua família. Diga o quanto Ele é importante na sua casa. Ei, nós te adoramos, Jesus. Como é bom, Deus. Nós precisamos, Jesus. Nós precisamos viver confiando em Ti, Jesus. O nosso coração precisa estar em Ti, Jesus. Aleluia, graças a Deus, Jesus. Te louvamos por esse período de adoração, Senhor, e declaramos que Teu é o reino e Tua é a glória, Tua é a justiça para sempre. O Senhor está assentado no céu dos céus, Tua glória enche esse lugar essa noite. E nós sabemos que o Teu Espírito está operando e cooperando através da adoração daqui de Sião. E nós entronizamos o Senhor como um Deus excelente e poderoso. E declaramos que gloriosas são as Tuas obras. E declaramos que glorioso é o Teu santo nome. E não há nome mais lindo que o Teu nome. Nome mais lindo, nome mais puro, nome mais confiável.
Não confiamos nos carros, não confiamos nos cavalos, mas confiamos no Senhor dos Exércitos. E Tu estás aqui, Senhor, trabalhando com a Tua igreja nessa noite. Seja entronizado, seja glorificado, seja magnificado. Excelso, excelente é o Teu santo nome. Nós Te aplaudimos nessa noite, em nome de Jesus. Nós Te aplaudimos e declaramos toda a majestade ao Senhor. Toda a majestade ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas aí na sua casa. Você pode declarar ao Senhor a beleza do Senhor, porque Ele é poderoso. Amém. Irmãos, os trabalhos continuam, apesar de não estarmos congregando, apesar de não estarmos reunidos aqui como de costume, mas os trabalhos continuam. A igreja continua funcionando no horário de expediente normal, de 9 horas até às 17 horas. Então, se você desejar vir passar por aqui em algum momento para uma oração, nosso irmão Levi está trabalhando em tempo integral. Então você pode estar trazendo aqui, se você quiser trazer um pedido de oração, seja qual for a necessidade, você pode estar nos procurando aqui em Sião e certamente você será atendido. Amém? Eu quero agradecer aqui, meus agradecimentos às pessoas que têm vindo aqui durante a semana. E durante essa semana nós recebemos algumas doações aqui de alimento. Quero agradecer aos irmãos que trouxeram alimento para que pudessem ser distribuídos aqui a quem tem necessidade, a quem tem fome. Então, agradeço a todos pela contribuição e cooperação. E se você também está passando um momento de dificuldade de alimento, você pode estar procurando Porta de Sião aqui e com certeza, na medida do possível, você será atendido. Amém? Em nome de Jesus. Se você também deseja trazer suas doações, podem trazer, principalmente material de limpeza, viu? Além do arroz, do feijão, do açúcar, do café, do leite que as pessoas têm trazido, mas se puder também traga materiais de limpeza, que é para que a gente possa distribuir às pessoas que estão em necessidade de material de limpeza também. Amém? Eu quero deixar uma palavra de oferta e dízimos aqui e dizer para você que assim como tudo continua, as nossas despesas também continuam, né? Os nossos pagamentos também continuam. Eu agradeço aqueles irmãos que têm sido fiel ao Senhor, trazendo aqui suas ofertas, seus dízimos, depositando nas contas. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que o Senhor multiplique sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, muito mais do que você espera receber, porque o Senhor tem contemplado a tua fidelidade, o teu amor para com a obra de Deus. Amém? Eu deixo uma palavra aqui de Eclesiastes capítulo 11. Vou ler um pedacinho aqui. Eclesiastes de Salomão, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque acharás depois de muitos dias. Reparte a porção com 7, ainda até com 8, porque não sabes qual mal poderá recair sobre a terra. Se as nuvens estiverem cheias de chuvas, elas se esvaziam sobre a terra. E se uma árvore cair em direção ao sul ou ao norte, no lugar em que a árvore cair, ali ela ficará. Eu quero compartilhar essa palavra com você, para dizer para você que vale a pena viver, viu? Salomão, ele faz essa pergunta quando ele inicia a sua escrita do livro de Eclesiastes. A pergunta que ele faz é: vale a pena viver? E ele mesmo responde isso, e ele responde dizendo que no seu discurso, que o Senhor, Deus em suas considerações faz toda a diferença na vida de alguém. E ele percebe que a vida é uma aventura, e nós precisamos aprender a viver pela fé.
Esses dias são dias de aprender a viver pela fé. São dias que nós só confiamos em Deus. Eu tenho certeza que você também tem vivido esses dias de confiar plenamente e seguramente em Jesus, porque é dele que vem a vida e é dele que vem também o sustento da vida. A vida é uma dádiva e nós precisamos celebrar a cada dia a vida. Então que nessa noite você possa estar celebrando aí. Eu sei que muitas pessoas podem até dizer: pastor, não tenho motivo algum para celebrar, eu tenho muitas dificuldades, tenho sofrido perdas, tenho sofrido aparentes derrotas na minha vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ainda assim, celebre a vida, porque ela é uma dádiva. A vida é uma escola, e nós precisamos aprender as lições dessa escola. E esses dias têm sido dias de muito ensinos. O Senhor tem nos ensinado muitas coisas, principalmente a depender e confiar plenamente nele, confiar nele na sua totalidade. E a vida é um exercício de mordomia. Nós nunca vimos tanta solidariedade como nós temos visto nesses dias. Nós temos visto acontecer isso aqui em Sião. Pessoas solidárias que se movem em exercício de mordomia só para abençoar outras pessoas. E estar aqui reunido com esses irmãos também é um exercício de mordomia, porque eles estão servindo ao Senhor. Poderiam estar em muitos lugares, mas estão servindo ao Senhor hoje aqui, vencendo e rompendo com todo o medo. Então, longe de ser previsível, tediosa, monótona, a vida é uma aventura de fé. E eu tenho certeza que em Jesus nós iremos romper todas as nossas dificuldades e tirar muitos ensinos desses dias. Eu quero consagrar minha oferta aqui essa noite, de maneira que Sião possa continuar sendo sustentado. Se você tem aí uma oferta na sua casa para trazer durante essa semana, eu peço a você que possa estar segurando ela agora, ou se você em seu coração determinou algo a fazer durante essa semana, também nós oramos por você, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos o Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder lhe servir em amor, de poder lhe servir em fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alimentou nesse dia, e eu tenho certeza que o Senhor nos alimentará amanhã também. Tenho certeza que a obra continuará, porque o Senhor é quem é o sustentador da obra. Então eu abençoo esse meu irmão que está em casa, abençoo a família dele, abençoo o trabalho dele, abençoo os negócios dele, que esse meu irmão possa ser suprido em todas as suas necessidades, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fique com essa palavra. Também quero deixar, vai estar passando aí no seu televisor, no seu telefone, no seu smartphone, a agência e conta bancária do Porta de Sião, e você vai poder fazer a sua doação como o Senhor determinar no seu coração. Deus te abençoe. Aí. Está comigo hoje a pastora Carla, está comigo hoje o pastor Gilberto Coimbra, está comigo hoje o pastor Marlon, está comigo hoje o Rafael, que cuida da imagem da igreja, está comigo hoje também o Vini, está comigo também o Rafael no teclado, o Leonardo na guitarra e o meu irmão Pedro na bateria. Deus abençoe a vocês, viu? Queria convidar hoje, eu tenho um convidado especial aqui que vai trazer a palavra, pastor Marlon.
Vamos receber o pastor Marlon nessa noite. O pastor Marlon é casado com a pastora Cíntia, que ontem participou daqui da live das mulheres. Eles são responsáveis pelo Ministério Infantil de Porta de Sião. Vem cá, pastor Marlon. Ele é responsável, junto com a sua esposa, do Ministério Infantil aqui de Porta de Sião. Tem sido uma bênção trabalhar com o pastor Marlon. Tenho visto a sua dedicação, o seu cuidado, o seu zelo com a obra de Deus e com as crianças de Sião. E hoje ele é nosso convidado a ministrar a palavra do Senhor. Quero orar por você, pastor Marlon. E a minha oração é que o Senhor possa trazer toda a revelação necessária para esses dias através da sua vida. E que você, como sempre, venha a ser usado como um instrumento do Senhor para os nossos corações, para os irmãos que estão nos assistindo em casa, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre você, sobre tua casa. É muito bom estar aqui para compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E nós vemos hoje uma situação que a gente nunca viveu, né, na nossa geração, algo bem peculiar, bem diferente. E nós estamos aprendendo ainda a lidar com isso. E já estamos entrando no segundo mês, né, de isolamento social, de quarentena. E nós vemos muitas notícias, ouvimos muitas notícias, lemos muitas notícias que afligem o nosso coração. E nas redes sociais também muitas coisas nós vemos, lemos. E nós temos que, muitas das vezes, observar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente repassa, né, no celular, no WhatsApp, no Facebook, enfim. E alguns dias atrás eu recebi, né, no WhatsApp uma imagem e ela me fez pensar muito. E nessa imagem estava o diabo e estava Deus tendo um diálogo diante da terra, diante do planeta. E a fala que estava nessa imagem do diabo, ele dizia assim: eu consegui fechar as igrejas. E a fala de Deus estava assim: eu abri uma igreja em cada lar. E eu tenho uma certa dificuldade para ver Deus num suposto diálogo com o diabo, com aquilo que está acontecendo no mundo hoje. Como se Deus tivesse que tratar com o diabo, como se Deus estivesse numa disputa contra o mal. Mas nós sabemos que Deus, Ele já é vencedor. Ele não vai vencer, Ele já é vencedor. Ele é todo poderoso, Ele é soberano em todas as coisas. E como filhos dEle, eu e você, como filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, eu e você também somos vencedores, por causa dEle, pelo que Ele fez por nós. E quando eu li essa tira, né, quando eu li essas palavras do diabo conversando com Deus, logo me veio à mente um texto da palavra de Deus que eu quero que você abra aí na sua Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Hoje, eu creio que Deus quer nos ensinar sobre batalha espiritual. E que ela está ligada muito com a nossa vocação, com o nosso chamado. Com o chamado da igreja. Então, a partir do verso 13 do capítulo 16, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Primeiro termo que a gente precisa saber é sobre batalha. O que é uma batalha? Batalha é um combate entre forças oponentes, uma luta, um duelo. E espírito? Nós temos um corpo espiritual, né? O espírito, e esse espírito é que nos liga às coisas espirituais, ao mundo espiritual, e que nos leva à presença de Deus, porque Deus é espírito, e que importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. E nós precisamos saber o que é batalha espiritual à luz da Bíblia. Eu não quero aqui entrar em nenhuma polêmica para falar de diabo, para falar de demônios. Eu quero falar o que a Bíblia diz sobre a batalha espiritual. E quando nós ouvimos a palavra, há uma mudança de atitude, porque é pela palavra de Deus. Então vamos partir do princípio bíblico do que é a batalha espiritual. Nesse texto tem um versículo que foi o que me veio à mente quando eu vi aquela tirinha, que está aqui no verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos um adversário, e esse adversário ele tem um tríplice ministério, que é matar, roubar e destruir. E a Bíblia fala, né, que nós temos uma luta. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Assim que você recebeu a Cristo, meu irmão, assim que eu recebi a Cristo no meu coração, eu já entrei em batalha espiritual. Você já está em batalha espiritual. Você não precisa, você não tem o que escolher, você já está em batalha espiritual. E nós olhamos muitas das vezes que a batalha espiritual, a gente imagina que a batalha espiritual é para a gente se defender das armas do inimigo. Ou seja, o diabo me ataca e eu preciso me defender. Aí muitas das vezes a gente pensa, eu vou para a igreja para eu me defender do diabo, eu vou orar para eu me defender das artimanhas do inimigo. Mas não, meu irmão. O texto diz aqui no verso 18 que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A nossa perspectiva, que é de defensiva, ela está errada. Olha só, parafraseando esse versículo: as portas do inferno não são suficientes para conter a ação da igreja. As portas do inferno não são suficientes para conter a sua ação, aquilo que você faz para o Senhor. Ou seja, a batalha espiritual, ela é ofensiva, ela não é defensiva. E nós fazemos parte de um projeto, não é projeto de homem, não é projeto de políticos, é um projeto do reino de Deus, cujo inferno não tem forças para resistir. Nós fazemos parte desse projeto. Esse é o projeto de Deus, o projeto do reino de Deus. E tudo isso que eu falei sobre batalha espiritual, ela está enlaçada, ela está junto com a sua vocação. Aquilo que Deus chamou você para fazer, aquilo que Deus chamou a igreja para fazer nesse tempo, você foi chamado. Eu e você fomos chamados para sermos arrombadores das portas do inferno. Meu irmão, você já parou para pensar que porta, ela é estática, ela apenas abre e fecha. Ou seja, meu irmão, não tem como
ser um ataque somente do inimigo e você se defender, mas na verdade você vai lutar. Vai ser algo ofensivo e não defensivo. Então a batalha espiritual é a consciência que não vai ficar barato, né? Quanto mais danos ao inferno, mais a nossa vida vai sofrer com batalha espiritual. Um exemplo: se você diante de Deus chega em oração para clamar por um desviado da sua família, você está entrando em batalha espiritual. Hoje, na sua casa, se a sua despensa estiver vazia, você vai estar entrando em batalha espiritual, que o diabo vai estar ali, muitas das vezes acusando você. Cadê seu Deus? O evangelismo, quando a gente está pronto a evangelizar, vai às ruas para evangelizar, isso você já entra em batalha espiritual também, porque o diabo não quer isso. O diabo não quer que nós proclamemos a palavra do Senhor, não quer que as pessoas sejam salvas. Nós temos um adversário e ele quer impedir você, a mim e a você, de cumprir aquilo que Deus quer que a gente cumpra. E nesse texto de Mateus 16, nós encontramos muitas verdades que a gente precisa aprender sobre vocação. Lembra que eu falei que batalha espiritual está ligada à nossa vocação, ao nosso chamado. Então eu vou ler aqui de novo os versos 13 até o 16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, os outros a Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, aqui ele falou duas verdades que a gente precisa salientar. Cristo, ou seja, ele estava dizendo que Jesus era aquele esperado, porque os profetas haviam anunciado que viria o Messias. Então Pedro estava dizendo isso: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro estava reconhecendo a divindade de Deus, de que ele era aquele enviado por Deus. Ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E olha que Pedro, ele usa um artigo. Ele fala: o Cristo. É um artigo definido. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha o artigo definido aí de novo. E Jesus, ele respondeu: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e sangue, mas meu Pai que estás no céu. O primeiro princípio da nossa vocação, do meu e do seu chamado, da vocação de Deus para nós, é que precisa ter uma revelação de Deus. Jesus falou para Pedro que não foi carne e sangue, não foi nenhum homem que revelou para Pedro isso, foi Deus que revelou. Então o meu e o seu chamado passa pela revelação de Deus. Muitas das vezes a gente encontra ministros aí do evangelho que não tiveram a revelação de Deus, e isso acaba virando uma profissão para ele e não um ministério para ele. E Pedro aqui, ele foi revelado pelo Senhor, por Deus. Nós encontramos também um segundo princípio aqui para a nossa vocação, para o nosso chamado, que está aqui no verso 18, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lá no original, esse Pedro aqui é Petrus, ou seja, é um fragmento de pedra. E já a pedra que ele fala aqui é Petra, ou seja, uma grande massa de pedra, uma rocha. Jesus está limitando aqui Pedro, porque lá Pedro falou: tu és o Cristo, um artigo definido. E Jesus está dizendo: tu és um Pedro,
Poderia ser: tu és um Coimbra, tu és um Marlon, tu és Felipe. Você é homem, você é falho, você é pecador. Eu não estou edificando a minha igreja em você, mas eu estou edificando a minha igreja em Jesus Cristo. Aquilo que você proferiu, tu és o Cristo. Ele é a pedra fundamental. Então Jesus está limitando Pedro. Pedro, que era um grande líder ali entre os discípulos, era um cara que era convincente, né? Bem explosivo, impulsivo, falava sem pensar muitas das vezes. Ou seja, Pedro, ele era um homem cheio de defeitos, mas também cheio de virtudes. Então Jesus está dizendo ali para ele: olha, eu vou te usar, mas saiba que você é limitado, você é um homem, você é pecador. O primeiro princípio da vocação, da nossa vocação, é a revelação de Deus. O segundo princípio é que Deus, ele nos limita, nós somos limitados. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus estava dizendo para Pedro que ele iria usar Pedro, mesmo Pedro sendo um Pedro, mesmo Pedro sendo um homem pecador e falho, mas ele estava ali limitando Pedro. E nós também encontramos um terceiro elemento sobre a nossa vocação, que é a autoridade. Meus irmãos, por que vocês acham que eu estou aqui pregando? Será que é porque eu sou bom? Será que o pastor Felipe, ele é bom para presidir essa igreja? Ele é o cara ou tal? É porque ele é pastor Felipe? Não, nós estamos aqui somente pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, somente pela graça do Senhor. E aqui no verso 19 diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O terceiro elemento para a nossa vocação e o nosso chamado é a autoridade. Meu irmão, você prestou atenção no que eu li aqui? Jesus estava dando autoridade para Pedro, porque o que Pedro ligasse na terra seria ligado no céu, o que Pedro desligasse na terra terá sido desligado no céu. Jesus estava dando autoridade para Pedro. Quando nós recebemos a revelação do Senhor do nosso chamado, da nossa vocação, Ele também nos limita, mas Ele também nos dá autoridade. E hoje Ele também te dá autoridade. Basta você abrir a sua Bíblia lá em Mateus 28, 19 e 20, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus estava dizendo isso aos seus discípulos e Ele te diz hoje também isso. Eu estou te dando autoridade para você ir o mundo todo e pregar o evangelho. E a batalha espiritual, ela quer roubar isso de mim, de você. Quando o inimigo ele nos cerca para destruir o nosso casamento, é porque ele quer destruir o nosso chamado. Porque se eu e você não tivéssemos batalha espiritual, pode ter certeza que o Brasil todo já estaria evangelizado. O diabo quer nos parar. O diabo quer parar o meu e o seu chamado. Então ele vem atacar a gente naquilo que a gente mais tem problema, naquilo que mais nos afeta, seja nosso casamento, as finanças, a saúde, distorcer palavras. E Pedro, ele tinha uma vocação maravilhosa.
ele foi revelado pelo Senhor, ele foi limitado pelo Senhor. Deus deu autoridade para ele, e ele deu autoridade para mim e para você também. Deus quer que a gente tenha a revelação do Senhor, a revelação do alto. Ele nos limita, mas também ele nos dá a autoridade. Continuando aqui no verso 20 e 21, diz assim: então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Verso 21: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aqui foi a primeira vez que Jesus falou aos discípulos claramente de que ele deveria ir para Jerusalém, ser morto, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar. Não foi muito tempo depois daquilo que a gente acabou de ler, daquilo que Pedro recebeu do Senhor, a sua revelação, limitação e autoridade. E Jesus falou da sua perseguição e morte. Aí no verso 22 e 23 diz assim: e Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as que são de homem. Olha a diferença entre o versículo 17 e o versículo 23, a luta que Pedro aqui travou, porque Pedro, ele foi revelado por Deus, foi usado por Deus para proferir: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo depois, Pedro foi chamar Jesus, como dizem, chamou Jesus na chincha, veio aqui para o cantinho, chamou Jesus e falou isso para Jesus. Meu irmão, o que aconteceu com Pedro? O que será que aconteceu com Pedro de tão pouco espaço de tempo ele ter tido essa mudança? O inimigo, ele conseguiu fazer com que Pedro trocasse o necessário para o conveniente. Jesus, ele falou assim, desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir para Jerusalém. E o que Pedro falou? Não faça isso com o Senhor, não vai acontecer nada disso. Ou seja, Pedro, ele estava trocando o necessário pelo conveniente. Ler a Bíblia com a nossa família em casa, fazer um culto doméstico, é necessário, mas dá trabalho. E às vezes a gente troca esse necessário por um conveniente. Deixa a criança ela brincar. Não vou chamar minha esposa para orar, não. Isso é conveniente para a gente. Mas o necessário é nós nos juntarmos em casa e cultuarmos ao Senhor. E Pedro, ele estava querendo trocar o necessário que Jesus tinha falado que era para ir a Jerusalém, e ele falou: não vai. Uma segunda coisa que aconteceu aqui com Pedro é que ele trocou a autoridade pela divindade. Ou seja, olha só o que está escrito no verso 22. E Pedro, tomando a parte, repreendeu. Imagine aquele homem que Deus havia limitado, estava chamando Jesus e repreendendo Jesus, o mestre dos mestres, o rei dos reis. A batalha espiritual, ela se manifesta quando a gente pensa que a gente é Deus, que a gente é dono de nós mesmos. A gente troca essa autoridade que Deus nos deu pela divindade. Eu e você não somos Deus mesmo.
Nós não somos dono da nossa própria vida. É Ele que é dono. Quem era Pedro? Pedro, ele era uma pedra. E a Bíblia fala que a soberba precede a ruína. Nós precisamos depender totalmente do Senhor. Precisamos ser dependentes de Deus. E tenho certeza que nesse tempo de pandemia nós estamos aprendendo isso. Se sairmos desse tempo, desses dias, aprendendo a depender de Deus, vai ser muito válido já. Mas tenho certeza que a gente está aprendendo muitas outras lições. Mas aprenda a depender totalmente do Senhor. Quem sabe Ele está te ensinando isso hoje. A depender somente dEle. E no verso 22 ele fala assim: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. Jesus tinha falado que ele iria para Jerusalém para morrer, para sofrer, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar. E ele falou: não, tenha compaixão de ti, não acontecerá isso. Meu irmão, preste atenção, não há evangelho sem sacrifício. Não há terra prometida sem deserto. Não há céu sem Calvário. Não há ressurreição sem morte. A batalha espiritual muitas das vezes tenta nós diminuirmos o sacrifício de Jesus que Ele fez na cruz. A gente vai passar por privação. A Bíblia é muito clara: no mundo tereis aflições. Mas ela também fala: tende bom ânimo, tenha coragem. Ele falou: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. A batalha espiritual quer tirar isso de nós, esse brilho do Evangelho em nossos olhos, em nosso coração. E eu sou apaixonado pelo Evangelho, porque o Evangelho mudou a minha vida. E tenho certeza que o Evangelho mudou a sua vida também. É por causa dele, por ele e para ele nós estamos aqui. Por ele, para ele. O que tem te impedido de servir ao Senhor com o teu chamado, com a tua vocação? Será que é a preguiça, o entretenimento, a timidez? Sabe, meu irmão, que a batalha espiritual é tudo aquilo que te impede de fazer tudo aquilo que o Senhor preparou para você. Então saiba identificar essas batalhas e peça ao Senhor ajuda. Se você tem um chamado, tem uma vocação de ir pelo mundo e pregar o Evangelho, você pode fazer isso. Se Deus te chamou para isso, você pode fazer isso e deve fazer isso. Se Deus te chamou para pregar o Evangelho às crianças, faça isso. Se Deus te chamou para estar nessa igreja pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, estar nesse bairro, estar no bairro onde o Senhor te plantou para pregar o Evangelho, faça isso. Mesmo tendo batalhas espirituais, saiba que Deus está com você. Para a gente terminar, eu não me lembro quem falou isso, mas eu ouvi, achei muito interessante. Nós temos a coisa mais importante dentro da nossa casa, que é a Bíblia. Ela é o necessário. E nós temos, na verdade, mais do que o necessário, que é a Bíblia e a internet. Hoje você não pode ir andando pelas ruas, entrando em hospitais para pregar o Evangelho, mas você pode usar a internet, a ferramenta que o Senhor colocou na sua mão hoje para pregar o Evangelho. Nesse tempo de quarentena eu tive uma oportunidade de pregar o Evangelho pelo WhatsApp. E hoje essa pessoa já é meu amigo, conversa comigo, dou conselhos, ele me escuta.
e eu aprendo muita coisa com ele também. Use essa ferramenta que está aí na sua mão para propagar o Evangelho. E nessa semana, para a gente terminar, eu peço aos irmãos, pastor Coimbra também, por favor. No ano de 2016, eu e minha esposa estivemos no Amazonas para pregar o Evangelho às crianças ribeirinhas, lá no interior do Amazonas. E essa semana nós escutamos notícias sobre uma cidade que é a base, né, próxima, a cidade mais próxima às comunidades ribeirinhas que a gente passou. E essa cidade está com um surto lá da Covid-19. É uma cidade muito pobre, as comunidades ribeirinhas ali são muito pobres, deficientes de saúde, de assistência. E eu peço aos irmãos que orem pelo estado do Amazonas, orem pela cidade de Manaus, pela cidade de Manacapuru, e é claro por todo o Brasil, mas hoje em especial, nós iremos orar pelos ribeirinhos no Amazonas, por esse estado, Manacapuru, você conhece, né, Felipe? Tivemos lá que era a base para a gente ir para as comunidades, né? Dali em diante nós nem tínhamos mais sinal de celular, até chegar às comunidades. E as pessoas que moram nessas comunidades, elas fazem compras, né? Fazem compras nessa cidade de Manacapuru. Então vamos orar ao Senhor para que o Senhor guarde essas comunidades, guarde o estado do Amazonas e o Brasil. Aleluia. Amém, pastor Marlon. Eu quero aproveitar esse momento que você falou sobre orar pelo Amazonas, e eu vou orar por algumas pessoas, eu vou dizer o nome delas aqui, o pastor Coimbra vai estar orando, que pediram também oração. E eu também oro pela família do nosso irmão John Lucas. É uma família que está enlutada, é uma família que está passando por um momento muito difícil. John Lucas, ele é membro aqui do Porta de Sião, casado com a Cristiane, é um jovem muito envolvido na obra de Deus, um jovem que ele trabalha no hospital, e ele tem levado uma equipe nossa para fazer culto no hospital, e tem sido uma bênção, mas hoje ele perdeu o paizinho dele nessa guerra, e nós oramos para que o Senhor possa estar consolando o coraçãozinho dele, o coraçãozinho da sua família, né? E o coração daqueles que estão enlutados também aí pelo Brasil e pelo mundo afora. Eu também peço oração, vou orar pelas pessoas que nos pediram aqui, e nós vamos orar aqui também. Era a dona Donizete Patrício. Donizete Patrício está em estado gravíssimo, e nós pedimos ao Senhor pela vida dele. A dona Ângela, que está com a imunidade baixa. A Mariane, que pede pelos adolescentes demais da sua família. Seu Ivo, né, seu marido, está passando por um problema de saúde. Nós pedimos ao Senhor que cuide. A dona Lami, irmã Lami, está pedindo oração pela nação brasileira, pelo presidente, sua família, por seu filho e todos que estão precisando de emprego. A Luizete, seu filho Lélio, também pede oração por ele, que não está bem. Thay pede oração pela amiga que está mal no hospital. Dionete, lá do Recife, tia da Anne, nós mandamos um abraço para ela. Ela pede oração também pelos pastores Felipe, Anne. Pede a abertura das igrejas evangélicas, famílias, para que não esfriem na fé, pais de famílias que estão perdendo seu emprego, pelos jovens que estão sem direção, e que a peste seja banida do nosso país, também do mundo, que seja decretada a honestidade e que prevaleça a dignidade e o respeito. Pastora Cleusa pede oração pela família, pastores do Rio Verde, Goiás, pela pastora que está internada. Meu irmão Sérgio Chaves pede oração pelo seu sobrinho Rodrigo, está internado com Covid-19. Simone, por seu lar e nossa nação. Karine, sua irmã Gabi, terá que trabalhar amanhã, é do grupo de risco. Pede oração pelo Tiago, seu namorado, pela sua família.
pede que o Senhor restaure o emocional que está abalado. A Flávia pede oração pela sua família e pela Maria José Cavalcante de Souza, está internada com pneumonia, suspeita de Covid-19. Elaine, sua família, pastores e governadores de nossa nação. Tatiana, sua cunhada, e pelos que estão em quarentena com sintomas leves de Covid-19 ou aguardando o exame. A Roberta pede oração pela sua família, situação econômica, também pela sua irmã, pneumonia, resultado de exame Covid-19. Fabi pede pela sua filha Evelyn, seu aniversário é hoje. Deus abençoe Evelyn, parabéns para você, querida. Está apresentando também aí contrações para teu neném. Deus abençoe seu parto, que seja uma bênção. Também a Lucinha, Deus derrame chuva de bênção sobre o Ministério Porta de Sião e sobre a família do pastor Felipe. Obrigado, irmã Lucinha. Deus abençoe sua vida, sobre o nosso Brasil, que Deus venha fortalecer a cada irmão. Maiara pede oração pela sua cunhada que acabou de perder um tio. Deus abençoe, console o coração dos enlutados. Alexandra, por sua família, sua prima, que é enfermeira, Daniele Oliveira, todos da sua equipe estão contaminados, que o Senhor tenha misericórdia. João Lucas, já pedimos, oramos por todos os profissionais de saúde e empresários que estão com seu comércio fechado. Então esses são os pedidos de oração de hoje. Quero pedir ao pastor Coimbra para estar orando por essas pessoas aqui, entregando-os a Jesus. Graças a Deus, cumprimento a todos que estão nos vendo e nos ouvindo com a doce paz do Senhor Jesus. Eu quero cercear sobre a sua vida uma palavra poderosa. A Bíblia diz que um certo centurião foi ao encontro de Jesus. Vendo ele, lhe fez um pedido: mestre, o meu criado, o meu servo está doente, está gravemente doente, moribundo. Jesus olhou para ele e disse: eu vou na sua casa e darei saúde ao teu servo. Aquele homem olhou para Jesus e disse: Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, entre na minha casa, dê somente uma palavra e o meu criado sarará. Eu também, pastor Marlon, o irmão plantou algo no meu coração nesta noite, quando você disse que estamos aqui porque amamos a palavra de Deus. Tem um hino que o Felipe gosta de cantar: sim, eu amo a mensagem da cruz. Dá uma palhinha aí. Hoje Jesus vai dar uma palavra ao seu respeito. Ele está na sua casa nesse instante. Se você está no Rio de Janeiro, está no bairro que você mora, Jesus vai ao seu encontro. Peça nesta hora: dê uma palavra, Jesus, ao meu respeito. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar.
pronto. Peça dentro do seu lar: Jesus, dê uma palavra ao meu respeito. Se você puder ajoelhar, ajoelhe. Senhor Deus e Pai, nesta hora gloriosa e bendita de oração, eu acredito, Senhor, que a minha voz está entrando nos lares brasileiros nesta noite. A minha voz está entrando em outros países nesta hora. Dê uma palavra, meu Senhor. Dê uma palavra, porque nós somos barro, mas Tu és Deus. Senhor, dê uma palavra a esta pessoa que está enferma, está com medo, está temerosa, está enferma, mas esta enfermidade não vai matar esta pessoa, porque há poder no Teu sangue. Ó Deus, diz a Tua palavra que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos sofrimentos. E o Senhor disse para aquela mulher que estava levando um filho que estava morto, aquela viúva de Naim, o Senhor disse: não chores mais. Ah, Deus, entra com providência, porque Tu és Deus. Nós cremos que Tu és Deus poderoso, que o Senhor tem o poder em Tuas mãos. Eu creio, Senhor, que nesta hora mudanças estão sendo feitas nos lares daqueles que creem em Teu nome. Pela fé, Senhor, eu enxergo dentro deste lar ressurreição. Eu enxergo dentro deste lar uma vitória total em favor destas vidas. Os sinais se seguirão aqueles que creem em Teu nome. Como Paulo disse que o Evangelho era, ó Deus, de poder e de graça e de unção. Faça isso, Senhor. Enxuga a lágrima desta pessoa. Resolve da melhor maneira possível. Senhor, visita as crianças que estão internadas nos hospitais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Senhor, Tu foste criancinha e sabe um sofrimento de uma criança. Tu fosse adolescente, sabe o sofrimento de um adolescente. Tu foste adulto e sabe o sofrimento de um adulto. Ó Deus querido, o Senhor se vestiu, ó Deus, de um ser humano e sentiu todas as dores, sentiu todo o sofrimento e levou sobre os seus ombros as dores do homem. Senhor, eu creio que neste domingo a história desta pessoa vai mudar, porque o Senhor deu uma palavra a respeito desta família. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Você que está em casa, aceita Jesus. Tudo vai se transformar na sua vida. Você ouviu a mensagem que o pastor pregou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Pega para você o fardo de Jesus. Até por sua glória, né? Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado.
Obrigado por essa adoração, obrigado por esse culto nessa noite. Eu quero orar com você agora para encerrar esse culto. Você que está nos ouvindo e que porventura ainda não declarou a Jesus o controle total da sua vida. Você que ainda não declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a noite que o Senhor está lhe dando uma ocasião oportuna para que isso se torne uma realidade para você. Você que em algum momento se afastou do Evangelho e deseja retornar hoje à comunhão com o Pai, comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com o Filho. Essa é a noite que o Senhor preparou para você. Ore comigo agora. Senhor, eu coloco a minha vida completamente nas tuas mãos, sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de acordo, ó Pai. Eu lhe reconheço como Salvador, único, poderoso e verdadeiro, e declaro que não há outro Deus nem nos céus e nem na terra. Declaro que sou pecador diante do Senhor e me arrependo de todos os pecados, meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida eterna, para que no dia que o Senhor voltar para levar a sua noiva, eu possa ir contigo em nome de Jesus. Meu irmão, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe toda a obra que vier nas tuas mãos. Que essa semana seja uma semana de romper, seja uma semana de fluir, seja uma semana de avançar na presença de Deus. Nós abençoamos a sua vida, a sua casa, a sua família. Abençoamos o governo do Brasil. Abençoamos as lideranças brasileiras, os cientistas, para que eles em Jesus possam operar na luz e na revelação da palavra e encontrar uma cura, uma solução para essa praga chamada Covid-19. Deus te abençoe.